É informação, é notícia, é o papo de podcast. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Podcast. Eu sou Larissa Casagrande, supervisora de marketing e falo direto da redação Copercarga. Aqui comigo tem o meu colega Leão Provence, que vai me acompanhar na rodada de perguntas neste episódio que fala sobre quem escreveu muitos capítulos. Dessa vez, com 3 convidadas. Afinal, quem viveu sabe contar. Nesse ano, a Copercarga completou 35 anos de história. E vamos conhecer quem fez parte dessa trajetória. Então se prepare para boas recordações. Você pode acompanhar o nosso papo de podcast em sua plataforma preferida, vendo e ouvindo quando preferir. Está contigo, Leandro. Olá, pessoal! Então é sempre uma alegria estar aqui com vocês em mais um episódio do Papo de Podcast. Também sou da redação do Grupo Copercarga, me chamo Leão Provence e faço parte aí do setor de comunicação corporativa. Bem, como a Lari já passou um pouquinho na introdução, hoje a gente vai ter um bate-papo bem legal e bem dinâmico também, que com essas nossas 3 convidadas que não vão contar só sobre sua história, mas também sobre liderança, sobre o dia a dia e diversas coisas que marcaram a trajetória delas dentro da Copercarga. Então, para a gente já começar com o nosso pé direito em mais um episódio, eu convido vocês para estar se apresentando e falando um pouquinho mais de vocês aqui para a gente. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Me chamo Josiane Cristina de Macedo, eu sou graduada em processos gerenciais e tenho especialização em gestão empresarial e gestão de pessoas, além de diversos outros cursos de curta duração voltados para a questão de liderança e gestão. Então, atualmente eu estou como supervisora de sistemas no setor de TI, eu faço parte da Copercarga desde julho de 2010, então, coincidentemente, neste mês estou completando 15 anos de empresa. No meu dia a dia, então, de forma bem resumida, eu faço a gestão das equipes de suporte a sistemas e de desenvolvimento e BI, então vou acompanhando as demandas, a priorização das tarefas que são solicitadas. Eu me considero muito dedicada no trabalho, esforçada, sempre procurando atender às necessidades das unidades. E na vida pessoal eu sou uma mãe muito dedicada também, gosto de estar sempre próxima da família, gosto de assistir bom filme, de tomar mates, enfim. Tá bom? Boa tarde, então. Primeiro eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite, me sinto bastante lisonjeada de estar aqui compartilhando um pouco da minha história. A minha vida pessoal ela se confunde com a história da Copercarga, porque eu comecei a minha carreira profissional muito nova e mal me formei e já ingressei na Copercarga. Bom, meu nome é Sheila Golini, tenho 46 anos. Tenho 46 anos, sou mãe de 2 meninas, né? Sou casada com o Fabiano Caetano, ele é advogado e professor, também advogado. Então eu tenho uma filha que se chama Maria Alice, tem 14 anos, e um mini furacão, que é a Giovana, que ela tem 2 anos e meio. Eu me formei pela UNOESC, em Joaçaba, em 2001, e logo que eu iniciei a trabalhar, eu já fui convidada para fazer uma entrevista na Copercarga, e aí iniciei a minha atividade na Copercarga como advogado júnior. Na época, a Copercarga ela tinha uma prestação de serviços diferenciada para os cooperados, né? Então, a minha contratação ela se iniciou para dar esse suporte jurídico para os cooperados. Além disso, a minha carreira ela acabou se especializando na área do direito voltada para o direito empresarial, para as necessidades que o empresário precisa, né? Direito do trabalho, direito civil, e as minhas especializações acabaram sendo voltadas para esse sentido. E hoje o que eu faço na Copercarga hoje eu estou no cargo de gerente corporativo desde 2009, eu iniciei na Copercarga em agosto de 2002, iniciei na Copercarga como prestadora de serviços, e aí eu fui contratada como funcionária, como advogada, em maio de 2003. Aí façam as suas contas. E fiquei um tempo como advogada júnior. Em 2009 eu assumi a gerência da área, e desde então eu estou na gerência, né? E o que contempla essa atividade, né? A gente funciona como se fosse um escritório de advocacia dentro da empresa. Então, todas as demandas que a companhia precisa, que necessita de suporte jurídico, a gente faz, tanto
a parte contenciosa, que são os processos em si, como nas orientações, no preventivo, é isso que contempla. Legal. Eu sou a Patrícia Cola, sou formada em Ciências Contábeis, né, com uma pós em Gestão de Pessoas, Custos e Finanças, e a minha última especialização em Gestão de Negócios, que a gente vai falar um pouquinho depois também. Atualmente eu sou supervisora no Contas a Pagar, então eu entrei na Cooper em 2010, assim como a Josi, em outubro eu faço 15 anos de Cooper Carga também. A rotina financeira, né, ela é um pouco intensa, eu diria assim. Hoje, dentre as atividades que a gente desempenha lá, então, tem todo o acompanhamento da equipe, desde todo o processo que o pessoal faz, né, desde a parte de pagamentos de fornecedores, transporte, a gente tem todo um apoio, um suporte também para o transportador e todos os pagamentos de toda a companhia, de todas as empresas do grupo Coopercar, que a gente chama, né. Me considero, acho que assim como todas, né, muito dedicada no que a gente faz, empenhada, né, as nossas demandas e as nossas atividades diárias, elas demandam muito da gente também. E na vida pessoal eu sou a Patrícia, a esposa do Adriano, a mãe da Júlia, né, de 8 anos, e me aventuro de vez em quando em alguns exercícios que o CrossFit tem feito parte nos últimos tempos da minha vida. Eu acho que de uma forma geral, gosto também de assistir séries e ler livros, mas eu acho que essa parte mais do cross, ela tem intensificado mais a minha vida nos últimos tempos, quem me acompanha sabe disso, né? Mas de uma forma geral, é a Paty que vos fala aqui, né? Então, gente, é um prazer ter vocês aqui conosco hoje. Então, para iniciar o nosso papo de fato, a gente vai começar conversando um pouquinho. Então, para isso, eu vou chamar o nosso primeiro quadro, que é o Comunidade Conectada. Esse é o momento que a gente vai fazer algumas perguntas para vocês. O papo de hoje ele vai ser bem dinâmico, então a gente vai conversar, trocar ideia, uma pode complementar a recordação da outra, então é para a gente conversar todo mundo junto mesmo. E para a gente iniciar, eu quero que vocês contem um pouquinho pra gente como foi o início de vocês na Cooper Carga. Também se vocês lembram do primeiro dia de vocês de trabalho, como que foi o primeiro dia, e se tem alguma lembrança marcante desse dia que vocês lembram. Posso começar? Pode. Então, vamos lá. Eu comecei a trabalhar na Cooper Carga, então, através da indicação de uma professora da faculdade. Então, na época, estava indo bem na faculdade e a gente se dava super bem e tal. O nome dela era Ivonês. E ela comentou comigo, assim, que tinha a Cooper Carga que estava buscando novos talentos, enfim, se eu teria interesse em participar de um processo, de uma entrevista, assim, sem compromisso, não tinha uma vaga em aberto, se eu gostaria de participar da entrevista. Na época eu morava em Ceará, então é uma cidade próxima aqui, uns 40 quilômetros, me interessei, né, pela oportunidade, eu via muito falar, assim, da Cooper Carga, né, por ser uma referência, e aceitei, né, a proposta de vir fazer essa entrevista. Como eu falei, sem pretensão, assim, mais para ficar no banco de currículos lá da Cooper Carga. Aí realizando a entrevista, né, me apresentei, enfim, todo o processo normal, e durante a entrevista, a psicóloga pediu para eu aguardar uns minutinhos, e eu achei um pouco estranho, enfim. Aí ela chegou com na época a Sorinês, que era supervisora do Contas a Pagar, e aí surgiu então uma vaga, ou seja, havia uma vaga, né, me explicaram como que eram as atividades, como iria funcionar e se eu teria interesse. Como eu tinha muito desejo de iniciar na Cooper Carga, enfim, e entendia que era uma boa oportunidade, gostei das atividades também que teria que desempenhar, então concordei, aceitei a contratação. No meu primeiro dia, eu me recordo que, assim, eu estava muito entusiasmada pelo começo, né, por iniciar, mas ao mesmo tempo assustada, porque no primeiro dia foi um monte de informação, vinha coisa de tudo que é lado e explicava, e sabe, aquilo lá era grego de início, né, mas depois com o tempo eu já fui me acostumando. E uma lembrança, assim, marcante que eu posso dizer, eu tinha 19 anos na época, então eu sempre tive em mente que a oportunidade na Cooper Carga não ia ser só mais um emprego ou não ia ser algo passageiro, eu sempre tinha em mente que seria algo que eu queria construir uma carreira, que seria algo duradouro. E eu vejo que realmente, hoje já estou há 15 anos, né, então acho que aquilo que eu pensava lá naquela época que me marcou realmente faz sentido até hoje, né.
Então, esse é um pouco aí do meu início dentro da Coopercarga. Acho que é engraçado, né? Quando a gente olha pro... Eu me lembro que a roupa que eu comecei a trabalhar o primeiro dia, por exemplo, na Cooper. Tem essa lembrança. Então, algumas coisas me marcam muito. E quando a gente olha, né, Josi, principalmente, pelo menos a minha realidade foi vir de uma empresa menor, trabalhava em outras empresas, e até familiares, Sim. muitas vezes. Então, quando você entra na Cooper, eu entrei na Cooper na época, e na proporção do tamanho dela, e como ela sempre foi muito bem vista e continua sendo, você olha e aí você pensa, meu Deus, é um mundo gigantesco, até porque você tem todas as áreas de uma empresa dentro da empresa. Então, eu acho que o meu primeiro impacto foi, nossa, a gente tem uma área jurídica, só o pessoal que cuida. Tem a área contábil, tem a área fiscal, tem a área financeira. E normalmente, como a gente vem de empresas menores, isso tudo era uma única pessoa que fazia tudo, né? Sim. Eu acho que é uma das coisas que me marcou muito, também complementando a Josi, quando a gente entra eu entrei na Cooper, né? E sem dúvida, eu acho que, assim como a Josi, eu também fui indicada para um processo seletivo ali, e aí, na época, quem me contratou foi o Theo, hoje ele ainda está na Cooper, e a Simone, na época, que ficava em São Paulo. Então, eu acho que essas lembranças, elas são gostosas de voltar, e às vezes a gente esquece disso. Quando a gente começa a olhar Relembra. e pensar e voltar para lá naquele tempo, a gente, olha só que legal, né? E que bom que a gente tem oportunidade ainda de ter pessoas da nossa, daquela época e que a gente pode complementar. Então, nos corredores a gente se encontra ainda e a gente fala, eu lembro bem de ter conversado com o Theo, eu lembro, assim, é muito engraçado. Eu, pelo menos a minha memória, ela volta muito de todos os momentos que a gente viveu ali, tudo que a gente vem passando nesse decorrer desse tempo todo aí. E tu me fez lembrar, Paty, de uma situação. Eu comecei muito nova, né? Imagina, eu trabalhava. Eu tinha 2 anos de escritório, trabalhava no escritório. A minha preocupação era não chegar atrasada. Eu não posso me atrasar. Meu Deus do céu, porque eu, como estava no escritório, eu chegava ao horário que eu queria, né? Saía mais cedo. Então eu fazia o meu horário. Se precisava trabalhar à noite, final de semana, né? O problema é meu. Eu pensei, meu Deus, agora eu tenho horário para cumprir. Não posso chegar atrasada, né? Já me deu um ciricutico, né? E outra coisa que você me fez lembrar, sabe aquela foto que a gente tem ali no 3º andar da Cooper, a primeira série da Cooper? Aquela foto foi tirada da minha casa. Olha só. E aí eu fui me dar conta, assim, anos depois, quando eu já estava trabalhando, eu fui me dar conta que a empresa que eu estava trabalhando era aquela que estava na frente da minha casa. Eu disse, nossa, mas Coopercarga, o que é isso? Cooperativa, como assim cooperativa, né? Tudo não fazia muito sentido. E o mesmo pânico, assim, que a Josi passou de tentar entender, será que eu vou conseguir dar conta? Eu acho que a curiosidade foi mais forte do que o receio de não dar conta. Ou o medo, né, de não dar conta. Exatamente. E assim, a coisa aconteceu tudo muito natural, né? Então, um dia você tem que resolver isso, amanhã aquele outro problema, e assim vai indo, sabe? E eu acho que se eu estou todo esse período na Coopercarga é porque talvez eu sempre me preocupei em fazer tudo bem, né? Tudo Da forma mais correta. Da forma mais correta, dentro dos prazos que precisam ser, com qualidade. O problema que a gente precisa resolver hoje. O problema de hoje é esse. Vamos resolver o problema de hoje. Amanhã temos outros. É outro né? dia. Amanhã temos outros, né? Podemos escolher outros, né? Muito bem. E é muito bacana, não só na nossa região, né? A nível Brasil, mas principalmente para nós aqui de Concórdia, cidade berço da Coopercarga, que foi há 35 anos atrás, ver o quanto a história da Coopercarga se mistura com a vida pessoal de muitas pessoas. Agora a Sheila falou também, me recordei da mesma coisa. A casa que os pais dela moravam era vizinha, né? O mesmo terreno da casa dos meus avós. Então, quando eu entrei, eu tive a mesma percepção. Gente, eu sei de onde foi tirada essa foto. E o quanto isso faz parte da rotina da vida pessoal de muitas pessoas. Quantos colaboradores que hoje estão com nós que em vários momentos da vida cruzaram, né, com a história da Coopercarga mesmo sem estar trabalhando conosco. E as pessoas estão em nossos valores e vocês são prova disso, vocês, assim como muitos outros colaboradores. E é muito bacana saber que esse papo está trazendo boas recordações, né, o quanto boas histórias nós temos para contar. Muitas de vocês aqui há 15, 20 anos, né, mais aí quase metade da história dos 35 anos de Coopercarga.
Então, ainda existem muitos capítulos pela frente. E aí, nesse sentido, a próxima pergunta é: como vocês viram a empresa evoluir ao longo do tempo? E o que, na opinião de vocês, mais mudou desde que vocês começaram? Eu acho que tudo mudou, né? Tudo mudou. Mudou no sentido, eu acho que o que permanece é o mesmo sentimento ainda. A Copercarga, ela sempre teve uma característica de ter um controle muito de perto de algumas coisas. Eu acho que isso permanece igual, né? De querer olhar as coisas no detalhe, saber o que está sendo feito lá na filial, se aquilo tá do jeito que a gente gostaria que se fizesse aqui na matriz, né? Eu acho que tem E um pouco muito disso. também, né, Sheila, do fazer o correto, fazer o certo, sem burlar o processo. Isso. Então, eu lembro que uma das coisas que me chamou muita atenção logo quando eu entrei, ainda voltando na pergunta anterior, né, pra gente, eu fiquei, assim, impressionada, porque a Cooper sempre foi muito correta em tudo que ela faz. Todo o processo dela sempre foi muito correto, sempre, e continua sendo, né? Então, eu acho que é muito isso. É esse preocupar dela em estamos fazendo certo, isso é a legislação, isso a gente precisa seguir, não tem discussão sobre isso. Eu acho que uma das coisas que eu sinto e que eu vejo que continua, que bom, e eu acho que esse é um ponto bem importante, é bem isso mesmo, né? E eu lembro que isso foi uma das coisas que me impactou muito. Poxa, que legal, eu estou numa empresa que realmente tem um olhar para isso e a gente não vê absolutamente nada sendo sonegado, sendo feito de uma outra forma que não deveria, né? E transparência, E transparência. Vou fazer isso porque assim a lei me determina que eu faça dessa forma, é exatamente isso. E ao mesmo tempo também, né, que a gente teve que se reinventar, achar novas formas de fazer os processos, né, sempre com questão de segurança, automação, tudo isso, esse processo, mas eu vejo que é algo que mudou ao longo do tempo, né, porque, por exemplo, digitalização, não usar mais papel, toda essa parte de sustentabilidade, Tecnologia. né? Então também a gente teve que se reinventar. Acho que é algo que mudou um pouco a forma como que a gente trabalhava, né? Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, né? Onde você tinha massas de papéis em cima da mesa e agora é tudo digital. Então até as pessoas se acostumarem. Eu mesma era uma pessoa que eu tinha que ter um documento para ler, para arriscar, para conferir. Agora não, agora é tudo digital, enfim. Então é uma mudança bem considerável que eu vejo essa questão da gente ter que se reinventar a fazer os nossos processos, as atividades e sempre prezando pela segurança, né? Muito bem. Isso aí. E eu acho que vocês falaram muito agora, puxando já para a próxima pergunta que a gente ia fazer sobre se reinventar, sobre mudança, né? Eu acho que isso que a gente queria saber, o que mais vocês viram assim que vocês podem dizer que mudou ao longo desses anos todos, e se tem alguma situação ou projeto que ficou na memória de vocês que vocês lembram até hoje, ou que vocês participaram. Teve alguns. Eu particularmente, acho que a Paty, acho que mais ou menos vão ser semelhantes, né, Paty? Isso. O primeiro, assim, mais marcante também foi o da virada do sistema. Então, nós tínhamos um sistema e a gente participou como usuário-chave do projeto da virada do sistema para o sistema atual, que é o Banner, né? Um dos sistemas que a gente utiliza. E, né, Josi, eu acho que quando a gente fala, só fazendo um adendo, né? Quando a gente olha, é uma mudança de sistema. É algo simples, a gente vai mudar o sistema. Troca um pelo outro, importa as informações e tá tudo bem. E não é isso, né? Não era Projeto Águia? Era Projeto Águia. E além de tudo, Quem nós batizou, eu tínhamos, não sei porquê. E além de tudo, nós tínhamos uma particularidade que na época nós éramos cooperativa. Então, assim, era uma mudança gigantesca de processo, né? De particularidades que não eram, a grande maioria dos sistemas de transporte não tinham essas ferramentas que nos auxiliavam. Então, para nós, eu acho que o projeto, a virada do Banner, que a gente chama, que foi lá em 2014, eu acho que foi um dos momentos, se não mais marcantes da carreira no quesito de conhecimento. A gente teve a oportunidade de conhecer muita coisa, conhecer a Cooper literalmente do início ao fim do processo. Porque normalmente quando a gente está nas nossas áreas, a gente acaba focando muito somente na nossa área. Esse é um processo. E quando você começa a olhar para um projeto como esse e se envolver nisso, você descobre e acaba conhecendo detalhes que você nem imaginava que existiam para que o produto chegasse lá no cliente final, lá no supermercado ou onde fosse, né? Então é muito legal isso, porque a gente, pelo menos para mim, foi uma das coisas que mais
me agregou como conhecimento, conhecer o processo do início ao fim e ter essa oportunidade. Foi desafio na veia, literalmente, não foi fácil, né? Eu acho não foi um dos projetos mais grandiosos que a gente participou, mas que, sem dúvida nenhuma, enriqueceu muito, assim. E o transporte, né, Paty, ele sempre foi uma atividade informal, né? Informal no sentido que os motoristas são pessoas que buscavam a informalidade. Então, as grandes empresas que tinham essa preocupação de ter os registros, de ter os documentos de forma correta, e a gente sempre esteve inserido no meio que nós precisávamos documentar alguma coisa e que uma resistência do outro lado de não documentar, de não registrar, de não fazer, e aí esse caminho meio que foi sendo trilhado e desenhado. Lógico que hoje a gente tem os próprios meios de pagamento, eles são todos muito mais sincronizados e obrigatórios que sejam dessa forma, justamente para que a gente tenha um rastreio, né? Mas nessa época, era salve-se quem puder, né? E era do jeito que era, e assim, era carta frete, a torta e direito, né? E essa era uma das nossas dificuldades, porque nós levávamos pela legalidade, pela parte legal, e o maior desafio era conseguir regularizar isso, né? Trazer para essa parte legal. Então, e contar com a boa fé. Com a boa fé. Contar com a boa fé das pessoas. É isso aí. E outro projeto também que nós participamos, a Sheila também com certeza acompanhou, foi o projeto da mudança societária, então onde deixamos de ser cooperativa e passamos a ser SA. Então também ficamos focados, acompanhando, apoiando, né? E ainda que foi mais um projeto de sucesso, né? Participei de um legal também, que é o da criativação. Acho que foi um projeto muito desafiador para nós também, como um todo. A gente não levou o primeiro prêmio, levamos o segundo, ficamos com dor de cotovelo, que a gente achava que tinha que ser o primeiro, mas a partir daí também surgiu a startup, né? A Cargon também tem um pouquinho da nossa parte ali do projeto, que foi legal também. Na época era uma dor que nós tínhamos na área financeira, e a gente conseguiu trazer isso e conseguir montar um produto também que depois agregou junto à startup. Então acho que são projetos que valeram muito a pena, com muito conhecimento. Acho que tudo que a gente vai, e a gente se dedica e a gente consegue sair um pouquinho da nossa zona de conforto também, faz essa diferença e faz com que a gente cresça também nesse processo. Acho que foram projetos bem marcantes na nossa carreira, né, Josi? Pela intensidade, né, principalmente por fazer a gente sair da nossa zona de conforto, do nosso tradicional, do dia a dia, e estar disponível para dizer assim, olha, vamos lá, seja o que Deus quiser, às vezes, e né, a gente muitas vezes deixamos os nossos também, a nossa família, para se dedicar um pouco mais a isso. Então tem todo um envolvimento por trás disso, mas que sem dúvida nenhuma vale a pena, né? E sem contar também a questão do nosso nome ter sido escolhido para fazer parte de projetos tão importantes como esse, né? Então isso é sinal de que a gente, né, desempenha um bom trabalho, enfim. Então isso também nos traz pelo menos para mim, um certo reconhecimento, né? Bem legal. Eu participei de vários momentos importantes da Coopercarga, né, e nem todos eles tão legais assim, né, tão bons assim, né, mas um momento assim, uma fase que eu participei ativamente, eu acabo sempre participando do começo e do fim, né, o meio, né, eu fico um pouco de fora e depois, né, eu entro no começo e no fim, para fazer os contratos, né, fazer a parte de organização, apoio nas estratégias, e depois, quando as operações se encerram, volto eu de novo, né? Isso quando no meio da operação a gente não tá lá cheia, socorro. Mais ou menos, né? Então, um movimento que a Coopercarga fez, que eu participei, assim, que foi bastante marcante, e até hoje eu convivo com isso, né? Muitas das pessoas acho que não fazem nem ideia do que eu vou falar, nunca ouviram falar, que foram as operações florestais, né? Que foi uma operação diferente. A Coopercarga não tinha esse tipo de atividade, e no início ela foi excelente, né, e aí aconteceram várias situações no curso dessa operação, e alteração de legislação, e vários outros problemas, né, e geraram várias discussões judiciais e conflitos entre as pessoas, né, e muitos desses processos, né, que ainda estão andando, eles estão tendo um resultado positivo para a Coopercarga, né, e isso confirma
né, que toda a condução administrativa e preventiva que foi feita de forma correta, né, o que é um alento para o meu coração, né. Mas outros movimentos também, assim, que foram muito importantes ali na pandemia, eu vejo que também foi uma situação que foi muito complicada, porque além de redução de gente, a gente trabalhando com redução de salário na época, uma incerteza, né, em termos de saúde, que a gente não sabia se ia trabalhar, se não ia, e o transporte era a única atividade que ela tinha permissão de continuar, então, e a gente ter que olhar para isso de forma, como legalizar, permanecer legal, atuando, para representar um crescimento, então foi um momento, assim, bem desafiador. Eu acho que incerteza do Brasil todo, do mundo todo, né? A gente não tinha certeza absolutamente nada. E a gente precisava, os processos continuavam, né? Nós tínhamos o transporte, a gente precisava fazer o processo ainda. E aí a gente, eu sem dúvida, acho que a pandemia também foi um marco muito importante e até para a Cooper se reinventar depois para algumas coisas também. Então, acho que ela marcou negativamente, acho que no forma geral do mundo, né, foi algo muito novo, mas positivo pelo fato que a gente conseguiu perceber e mudar alguns processos que eram importantes também e que eles sobreviveram após a pandemia e que era possível fazer aquilo, né? E isso que impulsionou, Paty, a decisão de fazer a transformação. Porque até então os estudos eles vinham vindo, né? Então existia um desejo, mas eu acho que faltava esse momento de ou a gente vira agora ou não vira mais, né? E eu participei ativamente desse processo da transformação, né? Eu digo sempre com muito orgulho que não existe outra cooperativa no país que tenha um caso similar. Nosso foi o pioneiro, nosso foi o primeiro, né? Fruto de muito trabalho, de muito estudo, de dedicação nossa, da equipe interna, né? A gente não contratou ninguém para fazer, né? Então fomos nós ali internamente que realizamos esse trabalho e conseguimos fazer. E quantas outras cooperativas que eu fiquei sabendo depois que fizeram e tem problemas até hoje porque não conseguiram fazer o processo ou não souberam fazer de forma adequada. Então isso, olhando para a Coopercarga, né, que passou por todos esses momentos, ele se confunde também com o meu crescimento pessoal, sabe? E coincidentemente foi exatamente nos momentos ou que eu tinha, ou que eu era mãe, né? Ou que estava acontecendo alguma coisa na minha vida pessoal, né? Então eu sempre tive que organizar momentos extremamente significativos, extremamente importantes da Coopercarga com movimentos também importantes dentro da minha vida pessoal. Eu acho que isso faz com que a gente seja cada vez mais forte, né? Cada vez mais resiliente com as mudanças e as decisões difíceis que a gente precisa tomar, né? E até porque a gente não tem como separar, né? Somos pessoas únicas e isso faz parte, né? Então, o nosso lado pessoal, profissional, eles, de qualquer forma, eles se fundem em algum momento, né? Exatamente. E quem faz parte da nossa história acaba fundindo também, né? Então, estamos aqui 3 líderes, 3 mães, e eu digo também por experiência própria, o Henrique não sabe ler ainda, né? Ele tem 4 anos, ele sabe identificar algumas letras, ele sabe que o H é do nome dele, ele sabe que o E é do nome dele, mas ele ainda não consegue formar a frase inteira. Mas se você mostra a logo da Coopercarga pra ele sabe que é da Coopercarga. Em vários materiais já, caixinhas assim, espalhadas em algum lugar, alguma coisa, olha, isso é da Coopercarga? É da Coopercarga. Mas a Giovana, onde que a mãe trabalha? Na Coop. Na Coop. Mas é legal, né? Eu também tenho vários vídeos da Júlia pequenininha ainda que ela falava, né? A mamãe trabalha na Coopercarga. E aí, esses dias eu realmente veio uma lembrança, falei, gente, a gente vai esquecendo, né? Mas sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que todas aqui, os nossos filhos fazem parte da Cooper, sem dúvida nenhuma, né? Dizer, esses dias eu fiz o post de 5 anos e eu coloquei, né? Eu acho que coincide com todas nós. A maternidade surgiu junto com a Coopercarga em todas as situações, né? Isso é muito, muito legal. E eles têm o maior orgulho, não tenha dúvida disso, e adoram e falam, e a Júlia, pelo menos, assim, o que vê da Coopercarga é o uau, né? Adora vir lá, mãe, posso ir lá? E aí eles têm esse carinho também, que a gente também tem, até porque elas e o Pedro, né, Josi? Estavam na barriga e viveram muitas das experiências também,
que a gente Agora, eu viveu. vou puxar uma do fundo do baú agora. Vocês duas vão lembrar, né? Eu lembro da doutora Sheila grávida. Lembro perfeitamente, assim, ó. Tu lembra que logo depois que eu engravidei, aí meio que gerou Uma geração. né? Não, Aí a as água, pessoas- a água estava contaminada. Batizada. Batizada, não Tinha uma contaminada. época na Coopercarga que não existiam mães. Não, a mulherada sempre dominou, né? Uhum. Nós sempre fomos a maioria de trabalhadoras, né? Uhum. Nas pontas tinham mais homens, mas ali na matriz sempre, Era mais sempre houve, feminino. Uhum, sempre, uhum. o público maior sempre foi o feminino. E ninguém era mãe, né? Não tinha mãe lá. Então não existia esse problema, o filho ficou doente, né? Aí daqui um pouco, né, uma engravidou, a outra engravidou, daí eu acho que aquilo foi contaminando. Isso quando a gente não tinha, às vezes, na mesma área, assim, umas 3 grávidas juntas, né? Porque A gente Paty pegou- talvez vai lembrar, mas nós brincávamos que tinha que pegar a fila, tinha que pegar a senha pra poder engravidar, porque senão era uma atrás da outra, né? Mas falando, né, vocês comentaram, o meu filho, o Pedro, também tem 4 aninhos, e a gente passa na frente do prédio da Cooper, ali da matriz, ele fica encantado, ele fala, mamãe, aqui é a Coopercarga, ele fala, uma graça. E realmente é um orgulho que eles têm também, assim como a gente, né, de falar, minha mamãe trabalha na Coopercarga. E aproveitando que a gente já tá saindo da formalidade e contando um pouquinho mais de histórias engraçadas, nesse ano a gente fez várias ações para comemorar os 35 anos, afinal são não poucas as empresas, né, mas é um marco muito importante e apesar de muitas empresas comemorarem 35, 50 anos, é de grande valia todas as histórias que a gente tem pelo pioneirismo que a Coopercarga tem. Então, para valorizar, uma das ações que a gente fez durante esse ano, de várias que estão por vir, foram sobre histórias reais, né? Histórias, como o nome do nosso episódio diz, aqueles que viveram sabem contar. E aí, aproveitando o bate-papo, aproveitando aí essa saída aí da formalidade de roteiros, a gente queria saber de vocês se tem alguma história curiosa ou engraçada que vocês possam compartilhar com a gente. Então eu vou contar uma história tanto curiosa, não é tão engraçada, mas mais curiosa, então é particular. Foi a minha mudança de setor, então quando eu saí do setor financeiro, trabalhei por 9 anos no Contas a Pagar, que é onde a Paty está hoje, né? E fui para o setor de TI. Então eu fui convidado na época pelo Felipe. Ele trouxe um desafio de assumir a supervisão do suporte de sistemas, na época estava com algumas dificuldades, enfim, e eu com aquela de, eu não tinha as minhas graduações e especializações não eram voltadas para a área de TI, porém eu tinha sempre um interesse pela área, e até as atividades que eu fazia no Contas a Pagar, eu estava muito ligada ao sistema. E aí pensei, e aí pensei mais um pouco, e decidi, não, eu vou, sabe? Eu ficava naquela, eu prefiro me arrepender de ter ido, de ter tomado a atitude e ir, do que ficar pensando como teria sido. Então, aceitei, né, fui para a área de TI. Também me gerou uma certa preocupação, porque era uma área predominantemente masculina, né? Então, eu seria uma mulher a entrar no setor e como iria ser, mas isso eu tirei de letra, assim, foi super tranquilo, o pessoal me recepcionou muito bem. E hoje eu vejo, assim, não me arrependo, gostava muito do financeiro, das atividades, das pessoas do Contas a Pagar, enfim, até hoje, né? Mas eu acho que eu me encontrei no TI, é uma área que eu gosto, e o conhecimento, que talvez lá na época eu achava que ia ser um ponto de dificuldade, enfim, hoje eu vejo que ele agrega muito, porque eu consigo apoiar nas demandas, a equipe mesmo, ela compartilha, ela vai me apoiando, enfim, então eu vejo que isso não impactou, não interferiu. Então, é uma história curiosa, não é tão engraçada, mas é uma história curiosa, assim, que você vai pensar, foi uma mudança total, né, porque são áreas totalmente distintas, né, o financeiro com aquele cuidado com pagamento, enfim, e o TI com uma visão diferente, né, então, é uma história curiosa aí que eu gostaria de compartilhar. Muito bem. Na época eu tinha uma estagiária, e aí a gente, assim como a gente faz hoje, nós cuidamos das licenças, dos protocolos e tal. E tinha uma operação nova no Rio de Janeiro e nós precisávamos buscar uma licença ambiental estadual, né? E o nome do órgão é INEA, né? Instituto Estadual do Ambiente, né?
Ele já tem um nome diferente. E aí eu falei pra estagiária, né? Disse, olha, a gente precisa de uma licença, assim, assado, né? O transporte, né? Pra tal produto. Então, faz o seguinte, eu também não sei como é que faz. Liga lá, né? No instituto, eu disse assim, liga lá no instituto, conversa com a pessoa, se informa, vê que documento, né? O procedimento, anota e aí depois a gente vai ver. E ela telefonou, né? Aí ela ligou, né? A pessoa que atendeu disse assim, Inéia, boa tarde. Ela, oi, dona Inéia, tudo bem? Aqui é fulana do jurídico da Copercarga. Daí a mulher falou, como, né? E aí quando ela disse aquilo, ninguém se aguentou, todo mundo começou a rir, né? Porque, né, Inéia era o nome do órgão, não era o nome da pessoa, né? Então a gente vê com vocês contando que são muitos momentos marcantes. Eu acho que, como vocês falaram, provavelmente quando surgem esses momentos de dificuldade, dá aquele negócio, meu Deus, o que eu faço agora, né? E eu acho que no momento que tu tá construindo, tu não percebe, só vai fazendo. Mas quando tu para e olha tudo que tu já fez, tu fala assim, como eu sou bom de vez em quando, né? Não dá esse sentimento, eu acho, em você dizer assim, vale a pena, vale todo o esforço, toda a dedicação que coloca, vale a pena, e acho que a gente percebe com essas viradas, com essas transformações que vocês contaram pra gente hoje. A gente já tá se encaminhando pro final desse quadro, mas ainda tem bastante coisa pela frente. E para continuar a conversa, eu queria saber de vocês um pouquinho assim, o que mais motiva vocês a continuar depois de tantos anos e também o que significa para vocês fazer parte desses 35 anos de Copercarga que vocês ajudaram a construir juntos também, né? Acho que sem dúvida é um orgulho, né? Acho que a palavra orgulho é a que mais define na parte desses 35 anos de Copercarga, 15, 20 anos que a gente participa. Eu acho que então o olhar que a Cooper tem para o futuro, né? Sempre buscando essa questão da inovação, da sustentabilidade, são coisas que a gente valoriza muito, né? E a própria valorização das pessoas, eu acho que, não acredito muito, né? E a Cooper incentiva muito para que as pessoas sempre busquem e sempre se desenvolvam também. Então, ela tem sempre portas abertas para essa parte do desenvolvimento. E aproveitando também, já falando nessa parte de desenvolvimento, uma das minhas últimas especializações que eu fiz, também subsidiada pela Cooper, de uma certa forma, né? Me proporcionou muito crescimento e muito conhecimento. A gestão de negócios que eu fiz em 2024 foi, sem dúvida alguma, um marco da minha carreira e do meu desenvolvimento como pessoa e como profissional. Essa especialização me trouxe bons frutos também, né? A gente participou de um projeto, nosso TCC, nossa conclusão de curso, foi em cima da área da sustentabilidade para veículos do transporte também. E aí a gente foi escolhido para participar de uma premiação, né, num projeto muito legal, concorrendo com todos os modais, ferroviários, aéreo, marítimo e do transporte de carga, e que a gente conseguiu trazer, né, esse prêmio. Então é um motivo de muito orgulho também, não só para mim, Patrícia, mas também poder trazer e levar o nome da Copercarga para todo o Brasil nessa premiação. Então, nós fomos campeões na parte de sustentabilidade, da parte de excelência do transporte, né? E também fomos campeões na parte, entre os modais, o escolhido foi o do transporte. Então, a gente levou 2 troféus aí, pensando nessa e trazendo, né, esse orgulho um pouquinho para a Concorde e para a Copercarga também como um todo. E eu acho que é isso que, complementando, né, o que a Paty falou também, o que nos motiva, acho que é ter a oportunidade de sempre aprender, né? A Cooper incentiva, mas a gente sempre está buscando também, no nosso dia a dia a gente está sempre aprendendo, mas ao mesmo tempo a gente também tem conhecimento e pode contribuir, né? Pode auxiliar com as nossas experiências também. Então acho que isso também é bem válido e particularmente é o que me motiva a continuar também. Eu acho que são 2 coisas, né, Josi? Primeiro, você gostar daquilo que você faz. Com certeza. Então, você optou por uma carreira, né? Você realmente se sentir feliz com aquela opção de carreira que você escolheu e automaticamente a Copercarga te impulsiona a se aprimorar naquele segmento para que você cada vez mais você se desenvolva e esse teu desenvolvimento retorne também para a empresa. Então eu acho que essa soma dessas coisas é que faz com que a gente não se sinta caindo na rotina,
né, e perceba que a gente consegue evoluir ao longo do tempo com os desafios que a própria empresa enfrenta. Exato. Sempre tem algo surgindo, algo novo, uma nova operação, um novo negócio, enfim. Então, isso vai instigando com que a gente se aprimore, queira continuar, né? Mas que depende da gente também, né? Com certeza. Estar aberto e se propor a se desafiar muitas vezes, né? E sair da nossa zona do conforto e olhar assim, poxa, vamos tentar. Ou vamos olhar para isso, ou eu vou nessa, né? Esse projeto está aqui, vamos se inscrever, vamos fazer, vamos olhar para isso para a gente conseguir também. Porque sem a gente ter essa força de vontade, nada adianta também, né? Porque a gente acaba não levando e não agregando todo o conhecimento que a gente consegue, que a gente adquire nesse processo todo, né? Eu acho que a força de vontade e o olhar que depende da gente também é importante, né? A Cooper, ela sempre proporciona para que a gente consiga se desenvolver, mas a vontade tem que surgir da gente também, né? A iniciativa, né? Isso a gente aí. tem que ter iniciativa. Muito bem, então agora sim, para finalizar esse quadro com chave de ouro, aquele momento inspirador, né? De quem já viveu muito, quem ainda tem muito a escrever, para quem está iniciando agora, para quem está desenvolvendo sua carreira na Cooper Carga, para quem gostaria de ingressar na Cooper Carga. Então são 2 perguntas em uma. Se você pudesse definir a Cooper Carga em uma palavra ou frase, qual seria? E que mensagem você deixaria para quem está começando agora na empresa? De certa forma, pode até parecer uma frase clichê, assim, mas é algo que me marca, que a Cooper Carga, ela é uma escola. A gente está continuamente aprendendo, conhecendo, se desafiando. Cada dia, como eu comentei, é uma situação diferente, então a gente pode trocar experiências com pessoas que estão há mais tempo do que a gente, pessoas que estão entrando agora, pessoas que têm mais experiência de vida já também, então a gente está sempre nessa troca. E o que eu diria para quem está entrando agora, quem está iniciando, é justamente isso, sempre procurar aprender, se preparar para quando surgir as oportunidades. Acho que a Cooper Carga é uma empresa que tem muitas oportunidades, mas a gente tem que estar preparado também para poder assumir essas oportunidades. Então, sempre se dedicar ao máximo, fazer sempre bem feitinho. Errar, a gente sabe que pode acontecer, mas o importante é admitir, corrigir esses erros e continuar buscando se aprimorar para alcançar, né, e almejar uma carreira de sucesso dentro da empresa. Muito bem. Eu acho que a palavra da Cooper Carga é dinâmica. A Cooper Carga é uma empresa dinâmica. Nunca, por mais que algumas coisas se pareçam as mesmas, não é, né? Então esse dinamismo, ele é interessante e isso que nos motiva. E para quem está começando, o que eu diria, né? Eu diria para que a pessoa tenha inteligência emocional, né? Comece a olhar para si, né? Lógico, a pessoa que está começando não pode nunca parar de estudar, começa por aí, né? Você tem que estar sempre se aprimorando, estudando, que eu acho que isso que vai fazer o teu diferencial. E o autoconhecimento, né, Sheila? Se Principalmente conhecer. porque quando a gente fala de trabalhar com a inteligência emocional, é muito mais a gente se conhecer também, né? Porque a gente sabe que no dia a dia a gente tem desafios diversos, né? E a gente trabalha de ponta a ponta com o Brasil e a gente pega, né, diferentes culturas, né, diferentes formas de pensar. A gente trabalha desde do nosso administrativo, que está lá na ponta, até o nosso transportador, que é peça fundamental, mas que a gente sabe que tem conhecimentos diferentes, né? Então, acho que ter esse autoconhecimento para conseguir lidar com isso também, ele é importante, né? Não, com certeza. O autoconhecimento, ele tá ligado com a inteligência que você tem para lidar com as situações que vão acontecendo à tua volta, com os teus colegas de trabalho, porque a gente não escolhe os nossos colegas, né? Eles estão ao nosso lado, né? Pelas habilidades que são técnicas. E é uma coisa que eu sempre falo para minha equipe, né? A gente é contratado pela habilidade técnica, mas nós somos desligados pelo nosso comportamento. Então, se você não permanecer nessa constante aprimoramento pessoal, emocional e técnico, você vai estar fora de qualquer mercado de trabalho. Não tem local. Toda empresa tem ônus e bônus. Não existe o emprego perfeito, não existe o trabalho perfeito. Então, você vai ter que colocar isso na balança e administrar isso no dia a dia, para que você consiga ter sucesso, né? E isso é uma coisa que ela é natural. Não, sem dúvida. Eu acho que
que as pessoas aproveitem cada oportunidade que a gente tem ali dentro da Cooper, né? E que eles deem o melhor do que eles têm também para contribuir com a organização. Acho que é uma das coisas que eu sempre deixo claro para a equipe, né? E é isso que as meninas comentaram também. Acho que depende muito da gente, a gente tem que estar dedicado àquilo que a gente está proposto a entregar também, né? Então aproveita cada aprendizado que a Cooper te proporciona ali, né? E entregue o que você tem de melhor também, que sem dúvida vai ser um casamento perfeito, né? E quando a gente fala aprendizado, né, Paty? É de aprender com o que está sendo feito de positivo e aquilo que é de negativo, de como não fazer. Não fazer também. Né? É isso aí. Você tem que Tudo é um aprender o que fazer aprendizado. e como não fazer algumas isso coisas, aí. como não se comportar em algumas situações, né? Isso aí, literalmente. E a Cooper tem muitas oportunidades, vai depender muito do que a gente está proposto a viver ou a fazer, né? Muito bem, eu acho que todas as perguntas foram muito bem respondidas nesse bate-papo aí que trouxe recordações para quem está nos ouvindo, reviveu recordações para quem está aqui participando. E agora vamos para o nosso próximo quadro? Começamos aqui o Notícias em Foco. A primeira notícia vem de uma das nossas convidadas mesmo. Então, em 2025, a colaboradora Patrícia Cola, representando a Copercarga, foi destaque no segundo encontro da rede Alumni do Transporte, promovido pelo ITL, CNT e SEST Senat, em Brasília. Foram recebidos 2 importantes reconhecimentos. O primeiro, melhor projeto no modal rodoviário de cargas, e o prêmio Inova em Excelência no Transporte, com o projeto Painéis Solares Flexíveis e o Futuro do Transporte Rodoviário Brasileiro, uma solução inovadora e sustentável para o setor. Falando em inovação, temos um lançamento quentinho na área. Está disponível em nosso site o relatório anual de transformação digital e inovação, referente a todas as ações e iniciativas de tecnologia e inovação da Copercarga no ano de 2024, que também tem a participação aí de uma das nossas convidadas. Acessem e conheçam na íntegra, porque vale a pena conferir. Seguimos também com nossa agenda de eventos. Então, a Copercarga está rodando o Brasil em 2025 em eventos do setor de logística. Em agosto, temos presença confirmada na Multimodal Nordeste, em Recife, que acontece nos dias 5, 6 e 7 de agosto. Nosso stand é o A02 e também teremos uma palestra sobre sustentabilidade e eficiência. Já em setembro, no próximo mês, descemos para a região sul no evento Transposul, que acontece em Porto Alegre nos dias 23 a 26 de setembro. Estaremos no stand H05. Em outubro, já no próximo mês, novamente confirmados no Fórum Ilus, em São Paulo, nos dias 29 e 30 de outubro. Então, se você for dessas regiões, não deixe de nos visitar. Além desse, temos outros eventos online previstos e com certeza vão ser compartilhados, então fiquem ligados. Muito bom, né? E não custa reforçar, pessoal, que essas e outras informações você encontra nos canais oficiais da Copercarga. Então foi um papo muito bom, mas agora vamos chegar a uma parte fundamental, acho que todo mundo gosta dessa parte, que é onde a gente indica para nossa audiência alguma coisa que tem a ver com o papo de hoje. Então pode ser um livro, pode ser um filme, uma série, um artigo, o que vocês quiserem que tem a ver com o que a gente conversou. E agora vamos para o nosso último quadro, que é o Compartilhando Conhecimento. Então eu vou iniciar fazendo a minha indicação aqui e depois passo para vocês fazerem a indicação de vocês. A minha indicação acho que tem a ver um pouco com o tema, que a gente conversou de contar histórias, escrever histórias. E é um site, né, o futurime.org, que é basicamente você escrever uma carta para você mesmo, para o seu eu do futuro. Então você acessa o site, você tem lá, é bem fácil, não precisa fazer login, é gratuito. Tem uma parte lá, você escreve sua carta. O que colocando nessa carta, por exemplo? Como você está passando teu momento agora? Colocando elogios para si próprio, por que não? Colocando seu propósito para o futuro, o que você espera estar fazendo no futuro? Para daqui 1 ano, 2, 5, você que escolhe quando você vai receber essa carta de volta com essas informações. Aí você preenche tudo lá, coloca teu e-mail, escolhe o tempo que você vai receber. Quando chegar o tempo, você recebe ela direto no teu e-mail. Então é um pouquinho ali uma forma de você relembrar o passado, você fazer anotações, você registrar o que você quer, o que você busca, né? Então, indico vocês a irem lá, escreverem a carta para vocês e o que vocês pretendem aí para o futuro. E para quem está nos assistindo também ter essa experiência. Muito bem. Bacana.
A minha indicação, então, é a leitura de um livro, Problemas, Oba, de Roberto Chiniachik. Inclusive, eu tive a oportunidade de participar de uma palestra dele em um evento que foi realizado pela Copercargo, acho que até a Paty participou também, a Sheila. Também. Isso, legal, bem bacana. Então, lá na palestra também ele conversou, mas eu me interessei, assim, bastante pelo livro, e eu me recordo que esse livro ele falava, assim, bastante sobre problemas, sobre a forma como a gente encara os problemas, então sempre a gente vê pelo lado negativo, quando na verdade a gente deve entender os problemas, avaliar eles como uma oportunidade. Então, como a gente falou muito sobre oportunidades, sobre estarmos preparados, então não devemos encarar os problemas como obstáculos, e sim como a chance ou oportunidades de crescimento, de evolução, para nós, para nossa carreira, para nossa vida pessoal também. Então, acho que é um livro bem interessante, bem bacana, e essa é a dica de hoje que eu deixo para vocês e para todos os nossos ouvintes. Eu acho que o que condiz muito com a nossa realidade também, né, Josi, quando a gente fala, porque problemas a gente tem todos os dias, né, e não existe empresa perfeita, independente da empresa, né, e como que a gente lida com isso, né, e a nossa realidade do dia a dia, ela vem muito em comum do que esse livro traz também. Eu já li ele é muito interessante, e eu acho que é bem isso mesmo, é como a gente está lidando com os nossos problemas do dia a dia, e até porque o problema nem sempre ele é um problema mesmo, né? Ele é uma oportunidade de a gente conseguir de ter alguém que resolva, né? Que resolva, e uma oportunidade de crescimento no contexto de que, poxa, a partir daí, muitas coisas podem surgir a partir de um problema, e muitas coisas positivas, inclusive, né? Então, ele é bem, bem interessante nesse ponto. Eu também assino a dica da Josi, eu já li esse bem livro, legal. A palestra do Roberto Meia foi muito bacana. Acho que foi em Balneário Camboriú, né? Foi em Floripa. Itapema, eu acho que foi no workshop administrativo. Foi bem legal. E eu lembro até que na palestra, assim, esse livro é bacana. Ele comentou, então a partir de agora, quando alguém chegar para vocês e falar, né, eu tenho um problema, você responde, oba! Veja o lado bom, né? Porque a gente tem muito hábito de ver só o lado ruim das coisas, sabe né? que eu meio que incorporei um pouco dessa fala, né? Depois dessa palestra, porque eu adoro, pra mim, assim, quanto mais o caos estiver instalado, melhor, né? E pra ver como isso eu vivo marca, de caos, né, gente? E pra ver como isso marca, porque esse workshop faz quantos anos que teve, né? E é algo assim que... Olha, a Maria era pequenininha, Josi, eu acho que deve fazer, deixa eu ver, no mínimo uns 10 anos faz. No mínimo uns 10 anos. E marcou. Bem interessante. Foi muito legal. Aproveitando, uma indicação de um livro também, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené. Ele é muito interessante também, ele fala sobre a vulnerabilidade, né, que ela, literalmente, ela não é uma fraqueza, então ele traz muito essa parte da liderança, né, como é importante a gente ser empático com a nossa equipe, com os feedbacks também. Então é um livro que traz muito a nossa realidade de liderar. Então, eu acho que ele é um livro muito interessante. Se vocês puderem ler, ele traz e reconhece muito que darem o feedback com empatia, né, se colocar no lugar do outro, ele é muito importante também. Então, ele é um livro, uma dica que eu daria aqui, que é importante pra gente que tá nessa parte de liderança, e não só pra gente também, né, mas para que as pessoas leiam e absorvam um pouquinho também. Esse tá na minha filha, né? É? Eu não sei, sabe que eu e a Paty somos antigas trocadoras de livros, Eu tenho né? ele, tá? Tu já leu ele, não? Não, ainda não. Então Pode me passar. Vai lá. Nós trocamos várias figurinhas de livros, né? E o que eu vou indicar é um pouco diferente, foge um pouco da área de liderança, mas ele traz um conceito, não sei se vocês já assistiram, é um filme, Nefrários, o nome do filme. É um filme bastante interessante porque ele traz uma reflexão, é a história de um psiquiatra que ele é chamado para vir atender um condenado, né, que ele diz que ele está possuído pelo demônio. Só que nessas consultas do psiquiatra com o condenado, eles acabam emergindo em várias reflexões sobre o livre-arbítrio, moralidade, né, e algumas questões assim desse sentido que me fizeram fazer algumas reflexões assim enquanto mãe, enquanto líder, que a gente percebe que tomar algumas decisões, as decisões que a gente precisa tomar, elas nem sempre agradam.
né? E a gente precisa tomar uma decisão consciente, com clareza, com ética, e sustentar essa decisão com firmeza é que nos faz ter a paz que a gente precisa, né? Então, acho que esse filme, ele mexeu bastante, assim, com a minha percepção no sentido das escolhas, do livre-arbítrio, né? E como se posicionar quando a gente toma uma decisão e de sustentar essa decisão. Muito bem. Bom, eu vou seguir na linha de livros. Não é regra, mas nas últimas edições acabei trazendo-os aqui. Então, a minha indicação de hoje eu indico para vocês, que são líderes, mas para o pessoal que está nos ouvindo também, que é o Gestão com Propósito. E aí ele parece aquele livro motivacional, bastante óbvio, né, sobre liderança, mas ele não é. Inclusive, esse aqui já tem até uma dedicatória, porque sou suspeita a falar, eu já participei de umas 4 ou 5 palestras desse escritor. Mas cada vez que eu participei dessa conversa, eu vi com olhares diferentes. Então, em uma delas eu ainda não era líder, então eu compreendi por outro lado. Em uma delas eu já era mãe, então eu peguei aí conceitos de liderança para aplicar na maternidade. Em outra eu já era líder, então eu consegui pensar em como aplicar com a equipe. Então, por mais que a gente lê e relê o mesmo livro ou participa do conteúdo, cada vez a gente está em um momento diferente e compreende de outra forma. Percepção diferente. São percepções, e esse livro é uma indicação tanto para vocês quanto para quem está nos ouvindo, e aí, indiferente se a pessoa é líder ou não, ele é um livro que pode, apesar de falar de gestão com propósito, ele não fala só da gestão da liderança, né? Ele fala da gestão como um todo. E ele traz, no começo, a jornada do autor, que é o Rafael Takei, trazendo aprendizados reais sobre cultura organizacional. Então, quando a gente fala de história, né, de 35 anos de história, a gente tem muita cultura envolvida. Ele fala também sobre a liderança, sobre o papel do propósito no dia a dia das empresas. Só que, em vez das teorias distantes da prática, o Takei, ele compartilha as histórias vividas justamente com o que vocês falaram, com erros, com acertos e com dilemas, né? Mostrando como o propósito pode ser um elemento central na construção de empresas mais humanas, sustentáveis e consistentes no longo do tempo. Então, a gente fala de consistência também pensando aí em prosperar, né? Ele fala também sobre como o engajamento das pessoas não se compra com bônus ou discurso. Então, uma das partes mais legais do livro é essa parte. Nem tudo é sobre bônus, nem tudo é sobre falar, nem tudo é sobre, né, salário, nem tudo é sobre benefício. Às vezes é sobre o fazer, às vezes é sobre o aprender, às vezes é sobre a oportunidade. Então, se constrói com coerência, com escuta ativa, com valores vividos na prática. E aí ele explora também como o tempo de casa ganha outro significado quando tem pertencimento e sentido no trabalho. Por isso eu achei que cabia tanto aqui esse livro hoje, ao ouvir as histórias de vocês. E aí tem alguns trocadilhos dentro do livro, é bem bacana, ele é bem ilustrado também, né? Então ele traz aqui os 4 elos do engajamento, por exemplo, né, que é o pertencimento, e aí ele compara com uma orquestra, o envolvimento, que é o escutar, o comprometimento, né, com o negociar. E aí, por isso que eu digo que não só nas empresas, né? Às vezes, para ter um comprometimento, eu tenho que fazer negociação, e aí quem tem filho sabe. Uma eterna negociação, né? Como faz? E o desenvolvimento. Desde colocar uma touca para sair no frio. E ele traz o desenvolvimento com uma parte bem bacana, que é o encorajar. Que aí também se traz muito para a vida pessoal, não só na liderança, né? Como eu vou desenvolver sem encorajar? Então, é muito legal, indico a todos aí. E assim encerramos mais uma edição. Esse foi o Papo de Podcast, onde conversamos sobre tudo o que está acontecendo no mundo logístico, trazendo visões de colaboradores e de especialistas sobre o assunto. Nesse caso, de quem viveu, que pode nos contar. Você encontra esse podcast e os demais nas nossas plataformas digitais. Nos acompanhe também através das nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Comigo na equipe do podcast tem o Leandro Provenci, Patrícia Cola, Sheila Golini e Josiane Macedo. Eu sou Larissa Casagrande e vamos ficando por aqui. Lembre-se, aqui na Copercarga, nossa paixão é entregar sucesso. Até a próxima!